Queres saber quais são as melhores técnicas de massagem para uma massagem terapêutica? Sim, então vê este vídeo até ao fim. Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos ver quais são as melhores técnicas de massagem para uma massagem terapêutica. Já temos aqui no canal um vídeo sobre massagem terapêutica, vou deixar o link aqui em cima e também aqui em baixo na descrição. Mas resumindo, a massagem terapêutica é a massagem que pressupõe então um tratamento. E quanto às técnicas de massagem que vou falar hoje, já tenho aqui uma playlist também no canal sobre técnicas de massagem, vou deixar os links aqui em cima e também aqui em baixo na descrição. Vou começar então pela técnica de deslizamento superficial. Sim, a técnica de deslizamento superficial também pode ser executada numa massagem terapêutica. E o porquê? Porque esta é a técnica em que nós vamos procurar contraturas, pontos de gatilho e também encurtamentos musculares. Esta é aquela técnica de massagem que é transversal a todas as técnicas de massagem, ou seja, qualquer técnica de massagem que nós vamos executar, acabamos sempre por executar esta técnica. E o porquê? Não só porque é a técnica que nós vamos espalhar o óvulo, porque lá está, é a técnica onde nós vamos fazer então o diagnóstico. Para realizarmos esta técnica de massagem, nós sabemos que a direção não é importante, uma vez que a pressão que nós vamos exercer é uma pressão que é leve, ou seja, não vai interferir muito com o fluxo sanguíneo. E quanto à velocidade para executar esta técnica, pode ser uma velocidade lenta ou até mesmo rápida. Vamos agora para a técnica de deslizamento profundo. A técnica de deslizamento profundo, tal como o nome indica, nós vamos então executar um movimento de deslizamento, vamos deslizar. Normalmente nós precisamos de um meio emoliente, ou seja, precisamos de um creme ou então de um óleo. E a pressão que nós vamos exercer será uma pressão superior em relação à técnica de deslizamento superficial. Basicamente vamos aplicar uma pressão 3, uma pressão média. Quanto à direção, a direção deve ser executada no sentido centrípeto, ou seja, no sentido do fluxo venoso e também linfático. E quanto à velocidade, a velocidade deve ser uma velocidade constante e lenta. O objetivo da técnica de deslizamento profundo será então o relaxamento muscular, aumentar a circulação sanguínea e também linfática nos tecidos mais superficiais, sejam eles na pele, na faixa superficial, ou então no tecido subcutâneo, e também nos músculos superficiais. A técnica de deslizamento profundo tem várias manobras disponíveis. Para a massagem terapêutica podemos utilizar menos manobras em relação à massagem de relaxamento, e também quando vamos fazer o tratamento devemos ter sempre em conta quais são os músculos ou grupos musculares que nós vamos trabalhar. Se forem músculos mais pequenos, utilizamos áreas menores. Por exemplo, se for um músculo mais fino e mais curto, podemos utilizar manobras com os polegares, ou então se forem músculos maiores, podemos utilizar toda a mão, ou seja, a região palmar e a região digital, ou até mesmo a região antebraquial, o antebraço. E antes de irmos para a próxima técnica de massagem, gostava de saber se estás a gostar do vídeo. Se estás a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto e aproveita também para subscrever aqui o canal. Vamos então para a técnica de fricção. A técnica de fricção é a técnica de massagem que ajuda mais rapidamente e mais facilmente a aquecer os tecidos superficiais, ou seja, não só vai relaxar mais facilmente os músculos superficiais, como ainda também vai preparar os músculos profundos para receberem então outras técnicas de massagem. Quando nós não investimos muito, ou seja, nós não aplicamos muitas manobras da técnica anterior, ou seja, da técnica de deslizamento profundo, devemos quase que obrigatoriamente aplicar a técnica de fricção. Vamos então agora para a técnica de tração. A técnica de tração, então, tal como o nome indica, vamos então tracionar os músculos superficiais, ou seja, vamos acabar por alongar os músculos. Para executarmos a técnica de tração, é necessário que os músculos já tenham sido previamente aquecidos, ou seja, já tenhamos executado técnica de deslizamento profundo, ou então a técnica de fricção, ou obviamente ambas estas técnicas. E porquê que nós devemos aquecer previamente os músculos? Para não provocarmos nem nenhuma ruptura, nem distensão muscular ao nosso cliente, obviamente. Vamos então para a técnica de amassamento. A técnica de amassamento é a técnica de massagem que permite então manipular diretamente um músculo, ou então um grupo muscular, através de movimentos de compressão e libertação destes mesmos músculos. A técnica de amassamento vai permitir relaxar músculos específicos e também melhorar a circulação sanguínea e linfática desses mesmos músculos
que nós estamos a manipular. A técnica de amassamento não pode ser executada antes de aquecermos os músculos. Lá está. Para executarmos a técnica de amassamento, devemos sempre executar previamente a técnica de deslizamento profundo ou então a técnica de fricção ou ambas. Vamos então agora para a técnica de torção e tal como o nome indica, vamos então torcer os músculos. Obviamente os músculos superficiais. Tal como na técnica de amassamento, a técnica de torção vai então trabalhar e relaxar músculos específicos e vai também melhorar a sua circulação sanguínea e linfática. E para além de relaxar os músculos e melhorar a circulação sanguínea e linfática, vai também permitir levantar um pouco o músculo, separando os músculos superficiais dos mais profundos. Vamos agora para a técnica de beliscamento. A técnica de beliscamento, a técnica de massagem, permite então beliscar, tal como o nome indica, ou seja, vai permitir que possamos separar um tecido de outro. Podemos utilizar a manobra de beliscamento, em que vamos então agarrar no músculo e separar o músculo superficial do músculo mais profundo, e podemos também utilizar a manobra em pinçamento para separar a pele dos tecidos mais superficiais, nomeadamente os músculos superficiais. A manobra de pinçamento também pode ser considerada uma técnica miofacial, uma vez que também vamos soltar a fáscia. Para realizarmos a técnica de beliscamento, seja na manobra de beliscamento ou na manobra de pinçamento, devemos sempre aquecer previamente os tecidos, para não provocar nenhuma ruptura ou nenhuma distensão muscular, ou até mesmo não danificar a fáscia. Para além de termos de executar previamente a técnica de deslizamento profundo e a técnica de fricção, devemos aqui aplicar ou a técnica de amassamento ou a técnica de torção previamente antes de aplicarmos então a técnica de beliscamento. Vamos agora para a técnica de agitação. A técnica de agitação é uma técnica complementar à técnica de beliscamento, à manobra de beliscamento. E porquê? À medida que nós vamos levantando então o músculo superficial, podemos então, em movimento vai e vem, para soltá-lo ainda melhor. A técnica de agitação é uma técnica de massagem que tem um objetivo estimulante, ou seja, vai estimular o músculo, ou seja, se o vosso objetivo não é estimular, não vão aplicar esta técnica, obviamente. Para aplicarmos a técnica de agitação, devemos ter aplicado anteriormente a técnica de beliscamento. Vamos então para a técnica de rolamento da pele. Tal como o nome indica, a técnica de rolamento da pele envolve rolarmos então a pele do nosso cliente. A técnica de rolamento da pele também é considerada uma técnica de libertação miofacial. E o porquê? Porque vai ajudar a libertar a fáscia superficial e a soltar as aderências entre a pele e os músculos superficiais. E lá está, para nós executarmos a técnica de rolamento da pele, devemos ter os músculos previamente aquecidos. Ou seja, devemos ter aplicado previamente a técnica de deslizamento profundo ou então a técnica de fricção. Vamos então agora para a técnica de percussão. A técnica de percussão, tal como o nome indica, envolve então batimentos. Ao executarmos estes batimentos, vamos então ajudar a libertar secreções e também a estimular os músculos específicos em que nós vamos estar a bater diretamente. Obviamente vamos estar a bater em músculos superficiais e em músculos profundos. A técnica de percussão é uma técnica de massagem que não pode, de forma alguma, ser executada na massagem de relaxamento. E o porquê? Porque esta técnica é uma técnica estimulante, ou seja, teria um objetivo completamente diferente daquele objetivo da massagem de relaxamento, que é então relaxar. A técnica de percussão é uma técnica de massagem muito utilizada na massagem terapêutica, mas ainda consegue ser mais utilizada na massagem desportiva. E o porquê? Porque o grande objetivo da massagem desportiva será então estimular os músculos para uma determinada competição, e aqui esta técnica de massagem faz isso como nenhuma outra técnica. E para executarmos a técnica de percussão, devemos ter previamente os músculos aquecidos. Vamos agora para a técnica de vibração. A técnica de vibração, tal como o nome indica, pressupõe que haja uma vibração nos tecidos superficiais. Esta técnica de massagem tem o efeito de libertar secreções e também estimular
os tecidos mais superficiais. Por exemplo, na técnica de percussão, vamos estimular os tecidos mais superficiais e profundos. Já na técnica de vibração, vamos então estimular os tecidos mais superficiais. Vamos agora para a técnica de compressão. A técnica de compressão, tal como o nome indica, vamos então comprimir os músculos. Esta técnica de massagem permite então comprimir localmente os músculos e trabalhá-los individualmente. Esta técnica de massagem é muitas vezes utilizada para desativar os pontos de gatilho através da técnica de libertação miofascial. E obviamente, para nós aplicarmos esta técnica, devemos ter sempre os tecidos previamente aquecidos. Vamos então para a técnica de massagem com gelo, ou técnica de gelo dinâmico, e tal como o nome indica, vamos utilizar gelo sempre em movimento. E qual será o objetivo de nós utilizarmos gelo numa massagem? Será então reduzir o calor local. Nesta técnica alternamos o gelo com papel ou com uma toalha. E o porquê? Porque à medida que passamos o gelo derrete e com a toalha ou o papel nós vamos limpando a área e removendo a água. Esta técnica vai reduzir bastante a temperatura local e também vai reduzir a inflamação. Esta técnica de massagem normalmente é utilizada para tratamentos de tendinites, para tratamentos de artrites e também em casos de distensões musculares, sejam contusões ou até mesmo rupturas musculares. Por exemplo, tenho aqui um vídeo no canal onde faço o tratamento para uma epicondilite lateral, ou seja, para uma tendinite no cotovelo. Vou deixar o link aqui em cima e aqui em baixo na descrição. Pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo, deixar o teu gosto e até à próxima.